Olá, pessoal, boa tarde. Gente, eu tô com um pouco de gripe aqui, tá? Minha voz tá um pouco alterada e de vez em quando eu vou ter que limpar, né, o rosto. E essa época, a mudança de tempo, né? Às vezes o corpo da gente não aguenta. Então eu tô com um pouco de gripe. Me perdoe essa voz de taquara rachada, mas o conteúdo continua sendo com qualidade, tá? Eu tô aqui sentada a pulso, porque a gripe deixa a gente quebrado, né? Mas a gente não pode fazer a vontade do corpo, tem que fazer as coisas. Então, de vez em quando, tá? Você tá vendo meu olho vermelho aqui, não tô chorando não, tá? É gripe mesmo, de vez em quando limpando aqui com papel, com lenço, tá bom? Olha, gente, vou falar sobre uma coisa aqui. Você sabia que o silêncio também é uma resposta? Nós, seres humanos, estamos acostumados, né, a perguntar uma coisa e a pessoa já responder em voz alta, a pedir uma coisa, a pessoa já atender. A gente sabe que o ser humano se comunica por gestos, por palavras, por atitudes, né? De diversas formas, por sentimentos. Mas hoje eu quero falar sobre uma coisa que pouca gente repara, que o silêncio, gente, também é resposta. O silêncio também é linguagem. Tem muitas pessoas que se silenciam por várias situações. Às vezes porque o momento não pede que se fale, às vezes é um momento de conflito, né? O momento que tem muito conflito, muito questionamento, acabou de acontecer um acidente ou um incidente e nós não temos respostas. Então, muita gente fica falando, falando. O silêncio naquele momento é a melhor coisa, porque tem que ser feitas atitudes para saber o que aconteceu. O silêncio é também usado como uma arma, como uma estratégia, né, para se vencer um problema. Porque, olha, caso você não saiba, algumas guerras se vencem em silêncio. Guerras da nossa vida. Não é tudo que você tem que falar, 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 né? Tem pessoas que elas são muito mais de agir do que falar. E eu acho até certo, né? Porque quem fala muito faz pouco, como diz o ditado. Mas as pessoas que agem, né? Que têm grandes atitudes, elas usam o silêncio. E eu acho que tem que ter o silêncio mesmo. Não sempre, né? Não é sempre, perdão, que você vai silenciar. Mas pelo menos por algum momento, o silêncio também é uma resposta àquelas pessoas que te acusam, aquelas pessoas que te caluniam, aquelas pessoas que querem ver você mal, que acaba com sua reputação, que fala mal para você de um, de outro, de um e de outro, né? Principalmente quando estoura aqueles problemas entre pessoas conhecidas, sabe aquelas fofoca que você é acusado de alguma coisa e aí você tenta se explicar. E quanto mais você se explica, pior fica, né? Porque aquelas pessoas que estão ouvindo a sua explicação, elas querem ouvir o que elas acham. Elas querem acreditar no que elas acham que convém para elas. Nem sempre daquilo que é certo. E até que se prove o contrário, não se sabe quem está certo, quem está errado. Então, gente, nesse momento, o silêncio é uma linguagem. Há várias situações e contextos em que o silêncio, gente, é uma linguagem que fala muito. Tem até um ditado que diz, né, que a palavra é prata, mas o silêncio ele é ouro. Realmente, gente, às vezes o silêncio ele sobrepõe a palavra. Porque às vezes muitas palavras são ditas movidas pela emoção. E nem sempre as coisas que são ditas por aí são verdade, tá? Eu não estou dizendo que você vai ficar mudo para sempre, né? Mas em alguns momentos você vai sentir o silêncio das pessoas para com você e tem momentos também que você tem que trabalhar em silêncio, se calar e deixar que as pessoas falem, murmurem, te critiquem. Muitas vezes você tem que virar as costas e ir trabalhar. E não estou falando trabalho para ganhar o pão, fazer as suas coisas, enquanto o mundo fica gritando por você ou gritando contra você. Porque muitas vezes, depois daquele silêncio, você vai calar a boca de muita gente, tá bom? E o silêncio é uma coisa assim tão importante que Jesus, muitas vezes, quando ele estava sendo interrogado pelos fariseus, né? Pelos presidentes, pelas autoridades, Jesus usou o silêncio como uma estratégia, tá? Nem sempre ele teve em silêncio. Houve momentos que ele respondeu, houve momentos que ele virou as costas, mas houve momentos que ele silenciou
porque ele sabia que o silêncio estratégico naquele momento precisava. E isso é uma grande lição que pouca gente interpreta, tá bom? Há momentos, gente, que você tem que silenciar. E há momentos que os outros vão silenciar para você. E eu coloquei aqui 2 momentos, entre tantos, que eu quero que você saiba interpretar. Que você vai passar por isso em algum momento. Por exemplo, há um momento que você ora por um problema a Deus ou por uma resposta, você ora, jejua, e Deus não responde. Mas como assim, Ana Maria? Não está escrito que Deus falou, clama a mim e responder-te-ei? Tá, mas está escrito. Mas não está escrito que Deus vai responder da hora que você quer ou da maneira que você quer. Você já parou para pensar? Que até parece, os religiosos usam muito, né, tá, que conhece a Bíblia, que a terra é de ferro e que o céu é de bronze. Mas Deus está fazendo silêncio. Tem até algumas músicas bonitas, né, que a gente ouve por aí, música gospel, que quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando. Eu não sei aonde que isso é verdade, aonde que isso é bíblico ou não. Mas o assunto, a pauta do meu vídeo não é o silêncio de Deus, né? Apenas. Mas há momentos que Deus fica em silêncio em relação àquilo que a gente pede, em relação ao que acontece com a gente. Hã? Teve até um momento que Jesus, quando estava na cruz, achou que estava sendo desamparado para Deus. Deus deu o silêncio para Jesus também, que é o filho dele, né, nato. Por que Deus não daria o silêncio para nós? Há momento que Jesus se sentiu desamparado na cruz, que ele até falou, né, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus estava desamparando. Aquele silêncio momentâneo era necessário. E não me pergunte por quê, porque isso aí não é da minha alçada, tá bom? Porque tem coisas que Deus também não responde. Deus não responde tudo pro ser humano, não. Tem coisas que Deus guarda em segredo. Tem coisas que nós não vamos saber nessa vida. Muitas coisas, né? Quando a gente perde um familiar, alguém vai embora, alguém se revolta contra a gente e se torna nosso inimigo, são silêncios que a vida dá. E esse vídeo que eu fiz é para você saber a lidar com esses silêncios. Porque o ser humano, ele não gosta de silêncio, né? O ser humano, ele gosta de ficar em barulho o tempo todo, o tempo todo. Você fala, você já quer que a pessoa responde. E a gente também já quer responder afoitamente. Mas espera aí. A vida e as circunstâncias ensina, Deus ensina, que há momentos, gente, que o silêncio também é resposta. Mas que resposta que é, Ana Maria? Não sei, você vai ter que saber interpretar. Você tem que tirar suas conclusões. Você tem que interpretar pelos sinais e pelo contexto do que você está acontecendo. Assim, o segundo momento em que o silêncio também é resposta, quando você fica atrás de uma pessoa para se comunicar com ela. Você tenta falar com ela no Zap, ela não te atende. Você tenta falar no Instagram, você tenta ligar, você tenta ir na casa, a pessoa nunca está para você. Isso também é uma resposta. Mas que resposta é, Ana Maria? Pode ser uma resposta que ela não está afim de falar com você. Isso que é uma coisa óbvia, tem que falar. Pode ser um sinal de que ela quer manter distância. Há momentos também a pessoa está ocupada, eu entendo, ela está sem sinal, né? Eu não vou ser aqui estúpida dizer que todos os momentos é porque a pessoa não quer falar, entendeu? Mas aí que tá, você vai ter que interpretar o contexto. Por que essa pessoa está se recusando a falar com você? Será que você falou alguma coisa que não devia? Ou ela viu em você uma postura que não devia? Ou ela descobriu algo em você que fez ela concluir que deveria se manter longe? Você é que vai analisar. Eu não posso dizer para você o silêncio que você está tendo aí, o que é, qual é a interpretação. Gente, eu não sou profeta nem adivinho, mas não precisa ser adivinho para você saber qual é o motivo do silêncio. Você tem que usar aqui, ó, inteligência, os seus olhos, também ouvido, e olhar a situação que você está vivendo, o contexto, para saber por que esse silêncio está se estabelecendo. Né? Em alguns casos, a pessoa não está podendo se comunicar. Isso aí você tem que investigar, interpretar. E há momentos também que a pessoa não quer. Às vezes a sua amizade não é mais interessante para ela. Ah, Ana Maria, mas é meu irmão, é minha mãe. E daí? E daí? Eu sempre vivo falando aqui nos meus vídeos. Gente, não romantize laços afetivos. A gente sempre foi ensinado que laços afetivos, a pessoa tem que sempre estar à disposição para a gente e que a gente tem sempre que estar à disposição para ela, que os laços afetivos, ninguém pode ficar sem falar com ninguém, que a pessoa é obrigada a amar, se relacionar. Não, gente, não é mais assim.
Eu sei que você foi ensinado assim desde criança, eu também fui, mas com o tempo a vida me fez ver e entender, gente, que muito silêncio a pessoa está evitando você, ela está agindo com indiferença. Alguma coisa que você fez ou que você não fez, ou às vezes é da própria pessoa, tá bom? Interprete você os silêncios da vida. Tá bom? Você tem que saber olhar esses sinais e combinar com outros sinais para poder você fazer a sua interpretação, tá bom? Nem todos os momentos é porque a pessoa tá de mal ou porque você fez alguma coisa. Há um momento também que as pessoas se retiram em silêncio porque elas querem entender o que está acontecendo, elas querem colocar as ideias em ordem. Às vezes ela não tá de mal de você. Às vezes o problema não é com você, é ela que quer poder se tratar, ter saúde mental, melhorar um pouquinho, se afastar um pouquinho, principalmente, gente, quando há brigas entre pessoas conhecidas, né? Disse-me disse, um fez e disse que não fez, né? Que tem muita gente também que é cara de pau, né? Apronta com os outros, depois da maior cara de pau, ai, eu não sei por que fulano tá com raiva de mim. Ela ou ele sabe sim. A gente sabe, gente, quando a gente fere uma pessoa, quando a gente apronta, mas às vezes o ego não deixa a gente pedir perdão para a pessoa, chamar a pessoa para uma conversa amigável, não para brigar, não para bater boca. A gente sabe quando a gente erra com o nosso próximo. Ou, se a gente, na pior das hipóteses, não sabe que errou, tenta pelo menos conversar com a pessoa e chegar e falar assim, ó fulano, eu tô notando que você tá se afastando de mim, eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, ou deixei de fazer. Aí a pessoa vai se abrir. Se a pessoa falar que não é nada não e sumir, deixa. Respeita o silêncio dela. O silêncio dela está dizendo naquele momento que ela não quer mais interagir com você. E se ela quiser voltar a interagir, seu coração estiver aberto, receba. Agora, se aquela pessoa aprontou com você, sumiu por um tempo, depois na maior cara de pau, quer retornar o contato, Ana Maria, eu não retornaria novamente. Porque se ela não achou interessante conversar comigo quando tudo aconteceu, passou-se alguns anos depois que ela está voltando. E nem pede desculpa, como se nada aconteceu. Não quer falar no assunto, não quer se desculpar. Se eu fosse você, perdoava ela e mantinha ela bem longe. Porque esse silêncio foi ela que causou. E ela merece o mesmo silêncio que ela deu para você. Ana Maria é vingança? Não, não é vingança. Isso aí é sabedoria. Isso se você não fez nada de mal para a pessoa, tá bom? Você tem que ser honesto com você mesma. Não pode enganar para você mesmo. Porque tem pessoas que é cara de pau, fez o mal e ela quer negar para ela mesma que fez. Mas se você não fez nada, se você não deu motivo, então o problema é a pessoa. E ela te abandonou, ela deu silêncio, ela deu as costas como resposta, por que agora ela quer voltar para sua vida? Se você vê, ela cumprimente, ame, perdoe, mas de longe, porque o que ela fez tem a ver com ela, não com você. Bom, eu coloquei aqui, gente, algumas situações pelas quais o silêncio é resposta. Cabe a você interpretar. Não sou eu que vou dizer o que é, o que deixa de ser, porque eu não conheço a sua vida. Interpreta usando essas orientações que eu te dei aqui, tira as suas conclusões, tá bom? E viva uma vida melhor. Se desculpe se você fez alguma coisa com alguém, perdoe se alguém fez alguma coisa com você, mas perdoar, tá bom, gente? Não é esquecer, não é perder a memória e muito menos ir na casa da pessoa tomar cafezinho como antes, tá bom? Olha, eu sempre ensinei uma coisa, depois que a pessoa apronta com você, e ela nem sequer se redime. Ela não te pede perdão. Depois ela volta, porque ela quer sugar alguma coisa de você, né? Porque ela não voltou porque te ama. Porque se ela te amasse, ela não teria sumido. Ela teria procurado você para conversar. Então, se essa pessoa fez isso, perdoe ela. Não fique de mal, não vira a cara, cumprimente, tá? Mas a maneira de você lidar com ela, mude. Porque se ela fez lá atrás de novo, ela pode fazer novamente, tá bom? Porque o teu perdão, eu costumo dizer, o teu perdão não muda o caráter de ninguém. O teu perdão alivia você. Mas a pessoa pode continuar sendo a mesma merda, mesmo que você perdoe. Desculpe a palavra. Muito obrigado, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Coloca aí nos comentários o que você acha. Você está vivendo um momento de silêncio ou você está tendo que dar o silêncio para alguém? O que está sendo isso para você? Abra seu coração, não precisa se identificar ou se quiser se identifique. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tá bom? São os silêncios da vida, que o silêncio é uma grande linguagem. Tchau.